Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal no YouTube que não se chama mais Abrindo Parênteses. Estamos fazendo algumas mudanças recentemente e por isso agora este é o canal Clarice Esteves, que sou eu. No vídeo de hoje eu vou falar sobre planejamento e produtividade, porque eu acredito que organizar o tempo é o primeiro passo para cumprir metas. E a sua meta pode ser se mudar para a Alemanha ou para outro país, pode ser conseguir um emprego, pode ser aprender uma habilidade nova, o que quer que seja. Mas o primeiro passo é se organizar para isso. Então hoje eu queria contar para vocês um pouco sobre a minha metodologia de organização, que mudou bastante em 2020, afinal a vida de todo mundo mudou em 2020, não é mesmo? Bom, para contextualizar esse tema um pouco, eu acho importante mencionar que no ano passado eu comecei um emprego novo, né? No início do ano eu comecei a trabalhar na ESL Game, como vocês já estão todos cansados de saber, e era uma vaga que eu queria muito, que eu me esforcei muito para conseguir. Caso você não esteja familiarizado com essa história, eu vou deixar um link para outro vídeo aqui em cima, mas a questão é que eu estava muito animada quando comecei. Só que o que aconteceu é que eu trabalhei um mês lá no escritório e na sequência a pandemia realmente piorou, começou a ficar uma situação muito perigosa e todos os funcionários que podiam trabalhar de casa começaram a fazer home office, inclusive eu. E isso foi um pouco problemático ali no início da minha adaptação no emprego novo, porque esse começo é sempre muito importante, é ali que você está se familiarizando, né, com as ferramentas da empresa, que você está construindo relacionamento com seus colegas de trabalho, que você está entendendo um pouco melhor como que é a dinâmica da empresa de uma forma geral, como que são os outros departamentos com quem você vai trabalhar mais, esse tipo de coisa. Então eu tive a impressão que essa minha adaptação ao emprego novo demorou mais tempo do que nos outros empregos que eu já tive, e aquilo me deixava um pouco ansiosa, porque vamos lembrar que eu trabalho em uma empresa de eventos, não é mesmo? E aí, à medida que a pandemia avançava e que ficava claro que era uma situação que não ia passar muito rapidamente, eu pensava, oh meu Deus, não teremos eventos, sem eventos não teremos dinheiro, a empresa vai precisar cortar pessoas, né? Vai começar a demitir pessoas. Ah, meu Deus, a empresa vai me demitir. E como eu tinha batalhado muito pra conseguir aquela vaga, eu estava assim nervosa. E aí, pra prevenir isso, o que foi que eu fiz? Eu decidi que eu ia me tornar a pessoa mais essencial do universo. E de que forma que eu ia fazer isso? Me voluntariando pra absolutamente tudo e qualquer coisa que aparecesse. Então, ali pela metade do ano de 2020, eu estava envolvida em 500 projetos diferentes, com 3 escritórios diferentes que ficam em fusos horários diferentes e uma série de outras coisas que, obviamente, me sobrecarregaram um pouquinho, não é mesmo? Porque vamos lembrar que, além do meu emprego, eu ainda tenho um blog, eu ainda tenho um canal no YouTube, eu ainda tenho uma casa para manter com atividades domésticas que precisam ser feitas, não é mesmo? Por mais que seja um trabalho dividido, é um trabalho que precisa ser feito. E não vamos esquecer que ainda tem que fazer exercício, tem que fazer esse monte de coisa aí para manter a sanidade. E a consequência de enfiar 485 coisas na minha rotina foi que os meus métodos de organização simplesmente não funcionavam mais, porque a minha rotina tinha mudado completamente. E bem, como todas as pessoas que estão completamente fora de controle, o que foi que eu fiz? Eu li um livro, esse aqui, que se chama Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity, que se fosse traduzir seria mais ou menos como fazendo as coisas sem se estressar. Isso me ajudou a colocar várias coisas em perspectiva e aí eu queria compartilhar aqui com vocês os meus principais aprendizados desse livro antes da gente começar a falar das minhas agendas e planners. E aí o primeiro aprendizado maravilhoso deste livro: a sua vida pessoal e a sua vida profissional, elas têm necessidades diferentes. Por mais que as duas exijam algum mecanismo para você organizar suas tarefas, a maneira como as tarefas são recebidas é diferente, pode variar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E aí é importante ter uma metodologia que se adeque a cada uma delas. Muito bem, isso é muito bonito, mas o que isso significa na prática? Por exemplo, no meu trabalho tem muita coisa que entra por e-mail. E aí, como o e-mail não lido fica no topo da caixa de mensagens, aquilo ali gera uma sensação de que aquela tarefa ou aquela situação precisa ser resolvida imediatamente, o que nem sempre é o caso. E isso é diferente de como as coisas acontecem na nossa vida pessoal, né? A vida pessoal, ela
de certa forma, tende a ter uma certa rotina, e aí, por conta disso, algumas das atividades, ou a maioria das atividades, ela é um pouco mais previsível. E aí, dessa forma, faz sentido ter metodologias de organização diferentes para cada uma delas. Outra coisa que o autor do livro fala muito é que a gente precisa ter uma ideia muito realista de quanto tempo cada uma das nossas atividades elas demoram para ser feitas. Porque às vezes você coloca um compromisso, você coloca alguma coisa na sua agenda para fazer naquele dia, e na verdade é uma tarefa que vai demandar muito tempo, o tempo que vai fazer falta naquele dia. Porque você não necessariamente bloqueou o tempo necessário para realizar aquela atividade, entende? E eu vou dar o exemplo das compras de supermercado porque eu acho que ilustra muito bem essa situação. Ao longo do ano de 2020, a gente começou a fazer muito mais compras de supermercado pela internet. Não era uma prática que a gente fazia antes porque morávamos muito perto de um supermercado, mas em função da pandemia adotamos o método de compras online. E o tempo da realização das compras em si não era muito superior ao tempo que eu levava para ir no supermercado. Mas o que mudou? Quando as compras chegavam, nós adotamos uma prática de higienizar tudo antes de colocar para dentro de casa e antes de guardar as coisas na geladeira, por uma questão aí de contaminação, né? E isso adicionava ali, facilmente meia hora a uma tarefa que antes me demorava 45 minutos no total, e agora era uma tarefa que me levava ali 1h15, 1h30, dependendo do volume de compras que eu tinha para organizar. Então, se eu continuasse colocando essa tarefa para ser feita em um dia que eu tinha só 45 minutos ou 1 hora para fazer as compras de supermercado, ia me faltar um tempo, né? Porque era uma tarefa que não levava mais 45 minutos ou 1 hora. Entende o que eu quero dizer? E eu confesso que até ler esse livro eu não tinha parado para pensar em como que as coisas que eu fazia antes da pandemia tinham mudado durante a pandemia e quais delas que estavam me ocupando mais tempo e quais estavam me ocupando menos tempo. Além disso, outro aprendizado muito importante que eu tive lendo este livro foi o seguinte: quando aparece uma atividade ou quando aparece uma tarefa a ser feita, a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a realizar a atividade é perguntar: isso é urgente? Porque se for urgente, você vai ter que tomar conta daquilo dali praticamente imediatamente. Mas para poder fazer isso, você precisa liberar espaço na sua agenda daquele dia ou daquela semana, enfim, você precisa pegar alguma coisa que era previsto que você fizesse naquele momento e passar para outro dia da semana, para liberar o tempo que você precisa para realizar a tarefa urgente. Bem, eu não sei quanto a vocês, mas esse é um exercício que, por mais que pareça muito óbvio, não era uma coisa que eu fazia com frequência antes. A minha tendência, na verdade, era ficar colocando cada vez mais coisas nas minhas listas de afazeres, ao invés de fazer esse equilíbrio do tempo que eu tinha disponível. Não é uma surpresa que eu surtei no ano passado, não é mesmo? E isso mudou a minha vida, porque lembra o exemplo dos e-mails que eu falei? Acontecia muito de chegar uma coisa por e-mail e eu imediatamente começar a fazer aquele negócio, que no final das contas era uma atividade que ia me tomar, assim, 1 hora, 1h30, 2 horas, e às vezes eram 2 horas que eu não tinha naquele dia, entendeu? Ou que eu nem precisava estar fazendo naquele dia, na verdade, sabe? Então, atualmente, quando aparece alguma coisa, a minha primeira reação é perguntar: isso é urgente? Se é urgente, quanto tempo eu preciso liberar no meu planejamento para realizar esta atividade? Se não é urgente, eu consigo resolver em 5 minutos? Não? Quanto tempo eu preciso? Meia hora? 45 minutos? 1 hora? Quando que eu vou ter esses 45 minutos ou 1 hora? Até quando eu posso fazer essa atividade? Precisa ser agora? Precisa ser hoje? Precisa ser essa semana? E aí eu ia mexendo cada vez mais ali no meu planejamento para liberar o tempo que eu precisava para fazer as coisas que precisavam ser feitas e postergava atividades que não eram tão urgentes assim. O que nos leva ao segundo tópico deste vídeo, que é o sistema de organização que eu utilizava em relação ao sistema que estou utilizando hoje. Bom, de forma geral, eu sempre fui uma pessoa muito do papel, né? Eu me organizo melhor usando papel, eu penso melhor quando eu tô escrevendo, quando eu tô desenhando, quando eu fico fazendo um monte de flechinha para resolver as coisas. Por conta disso, eu sempre gostei muito de agendas, né? Principalmente essas assim que tem um tamanho A5, é um tamanho bom para levar na bolsa, por exemplo. E, particularmente, eu sempre usei agendas que tenham horários, né? Então, que começam, por exemplo, às 7 da manhã, 8 da manhã e que vão até às 10 horas da noite, e aí eu organizava os meus compromissos, organizava o meu dia de acordo com as horas do dia. Então, ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês, vamos ver se a nossa câmera maravilhosa vai focar. Então, ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês de como que eu me organizava. Eu sempre dividia as minhas agendas em 2 colunas.
E aí de um lado eu colocava tudo que tem horário, e aí do outro lado eu colocava afazeres, né, que não dependiam de horário. Então, por exemplo, nesse dia eu tinha dentista de manhã cedo, aí depois eu tinha reunião do trabalho, aí ao meio-dia eu parava pra almoçar, aí de tarde eu tinha reunião com o cliente, e além disso, eu tinha outras coisas pra fazer, né? Eu precisava levar um pacote no correio, eu precisava responder os comentários no YouTube, eu precisava fazer uma apresentação, enfim, precisava fazer outras coisas. E aí esses afazeres eu ia colocando aqui do lado dessas caixinhas pra ir fazendo um check quando elas estavam prontas. E aí a primeira coisa que deu errado com essa metodologia em 2020 foi que, bom, nos dias que eu tinha muitas coisas, principalmente no trabalho, pra fazer, a minha agenda ficava uma loucura. E aí nem sempre eu tinha espaço pra anotar tudo, algumas coisas elas acabavam se perdendo. Além disso, depois da leitura do livro, como eu mencionei ali pra vocês, eu comecei a prestar um pouco mais atenção nessa flexibilidade, né? Nessa necessidade de movimentar as tarefas de uma forma um pouco mais eficiente. E aí, por conta disso, essa metodologia de ficar organizando as coisas por horário não estava mais tão alinhada com a maneira como eu realmente estava executando as coisas. E aí, a primeira mudança que eu fiz em 2020 foi separar a minha agenda pessoal e a minha agenda do trabalho, que não é muito bem uma agenda, na verdade é um bullet journal. Eu vou ser bem sincera que eu não sei a diferença de bullet journal e planner. Pra mim é a mesma coisa, porque é um caderno ali pra você anotar as suas coisas pra fazer em formato de tópicos, né, em bullets, e aí você vai riscando à medida que eles estão prontos. Então pra isso eu comprei um bullet journal, esse aqui, que também tem o tamanho A5. Esse aqui ele é pontilhado, tá? Ele não tem linhas, ó, ele não tem datas, ele não tem nada, pra você organizar ele da forma como faz mais sentido pra você. Como eu só usava esse caderno pro trabalho, eu tinha que dividir os pontilhados, né, as páginas, de forma que eu tivesse 5 dias, porque são 5 dias úteis na semana, e depois de um tempo eu percebi que pro trabalho funcionava melhor quando eu dividia os meus dias da semana assim na horizontal, ao invés de na vertical. Então o que eu fiz foi dividir dessa forma, ó, eu dividia em 6 espaços iguais, na verdade, e aí eram 5 dias na semana, e eu sempre deixava um espaço aqui embaixo pra anotar alguma coisa, anotar frase. Eu gosto muito dessas frases motivacionais aí que vocês me veem postando no Instagram. Então, às vezes eu escutava alguma coisa que eu achava legal e aí eu anotava aqui. Ou também eu usava esse espaço pra anotar aniversários, pra anotar alguma outra coisa que eu precisava lembrar, mas que não necessariamente era uma coisa a ser feita. E aí, pras minhas atividades pessoais, eu continuei usando a mesma agenda que eu tinha antes, porque afinal de contas o ano não tinha terminado ainda. Mas eu fui abandonando aquele negócio dos horários e comecei a só realmente anotar as minhas atividades do lado de um quadradinho pra ir marcando quando elas já tinham sido feitas. Quando eu tinha algum compromisso que dependia de horário, eu anotava assim meio perdido na folha, mas na sequência eu também já vou explicar pra vocês porque esta questão dos horários foi saindo da minha agenda. Você deve ter percebido que o meu caderninho do trabalho não tem nenhum compromisso que depende de horário anotado aqui. E isso acontece porque na empresa a gente tem um calendário compartilhado do Google, né? Na verdade, cada um tem o seu calendário que é compartilhado aí com uma série de pessoas. Porque em função do home office, essa questão do calendário compartilhado ajudava muito a gente a saber quem estava trabalhando naquele dia, quem estava de folga, e também para marcar a reunião ficava muito mais prático, né? Era muito mais fácil de ver quando todo mundo tinha tempo para que a gente conseguisse agendar alguma coisa. E depois de um tempo, essa ideia do calendário compartilhado me pareceu bastante interessante, porque como eu tenho gravações agendadas, como eu tenho mentorias, né, que são em horários específicos, e além disso, o meu marido tinha começado a fazer mestrado no passado, então ele também tinha os horários deles das aulas, e aí eu pensei, bom, se a gente tivesse calendários compartilhados também, isso ia nos ajudar a nos organizarmos melhor, né, em função aí da agenda um do outro no nosso âmbito pessoal. O que me levou aí à metodologia ideal e perfeita, pelo menos por enquanto, que estou usando no momento, que é um calendário do Google para o trabalho, para os meus compromissos do trabalho, que fica no computador do trabalho, que fica no celular do trabalho, e daí quando chega o final de semana eu posso desligar os dois e esquecer aquilo ali. Eu tenho também um calendário do Google no meu celular pessoal, no meu computador pessoal. Continuo usando aquele caderno para as minhas atividades da empresa, porque as folhas dele não acabaram ainda. E para 2021 eu mandei fazer um planner para a minha vida pessoal. Eu já mostrei esse planner em outros vídeos aí no meu canal de favoritos, vocês podem dar uma olhada na playlist que vai estar linkada aqui também, porque como eu já tinha me acostumado
essa metodologia, eu também sabia exatamente quais eram as minhas necessidades em relação ao planejamento de tempo. E aí eu achei que valia a pena mandar fazer um planner exatamente como eu precisava. Bom, lembra que eu tinha mencionado que pro meu trabalho fazia mais sentido organizar os dias na horizontal? Eu aprendi que pra minha vida pessoal fazia mais sentido separar os dias na vertical, porque eu anoto tudo, absolutamente tudo que eu não posso esquecer vai no meu planner. Porque ao longo do tempo eu aprendi que quanto mais você anota as coisas que você tem pra fazer, mais você libera espaço na sua cabeça, e isso ajuda com que você foque a sua atenção nas coisas que realmente importam naquele momento. Quando você não tem esse costume de anotar as coisas, você fica lembrando o tempo todo de atividades que você tem pra fazer amanhã, ou pagamentos que você tem que fazer na semana que vem, e aí isso tira a sua atenção. Além disso, acontece aquele incrível fenômeno quando você vai dormir à noite, e aí você começa a lembrar de todas as coisas que você tem pra fazer no dia seguinte, e aí você começa a fazer um checklist mental de tudo que você não pode esquecer no dia seguinte. Isso faz com que seu sono fique perturbado, com que você não descanse, e aí você vai acordar mais cansado no outro dia, isso também vai atrapalhar a sua produtividade. Em função disso, eu anoto as coisas mais triviais do universo no meu planner. Eu anoto os dias que eu tenho que lavar meus pincéis de maquiagem, entendeu? Eu anoto, deixa eu ver aqui o que mais. Eu anoto quando que é pra eu hidratar o cabelo, porque aí eu não preciso pensar, na semana que vem eu vou ter tempo de hidratar o cabelo na quinta-feira. E aí aquilo ali não fica na minha cabeça. Eu sei que no dia que eu realmente tiver que fazer aquilo, eu vou olhar no meu planner e vai estar lá anotado que eu preciso fazer aquele negócio. Então, só pra dar um exemplo, essa aqui era a semana, né, que eu tava voltando do Brasil no início do ano. Então, alguns dos compromissos que eu tinha pra fazer naquela semana, eu precisava pagar o meu curso de alemão, precisava pagar a minha editora, precisava comprar os livros do alemão do nível novo que eu ia começar. Ó, tá aqui, ó, lavar pincéis de maquiagem depois que eu chegasse de viagem. Esses 2 dias aqui são os dias que estão riscados, porque eram os dias que eu ia estar viajando. E aí essas aqui eram as coisas que eu tinha pra fazer no final de semana antes de eu voltar a trabalhar. Então, ó, organizar a minha semana. Eu tiro um tempo toda semana pra organizar a semana seguinte, pra ver quais os dias da semana seguinte que eu vou ter mais tempo, quais dias que eu vou ter menos tempo. E aí as tarefas que demoram mais, eu consigo alocar nos dias da semana que eu tenho menos a fazer, entende? Depois que eu adotei essa metodologia, né, dos 2 planners e mais o calendário digital no celular, eu comecei a me sentir muito mais produtiva. E eu também percebi que essa distância entre o meu trabalho e a minha vida pessoal também me fazia bem. Claro que eu me pergunto se essa metodologia vai continuar funcionando à medida que a pandemia traz mais mudanças para as nossas rotinas, né? A gente tá vendo aí uma movimentação no mercado de trabalho, várias empresas adotando home office como uma solução de longo prazo, adotando sistemas híbridos e tal. E lógico que cada vez que acontece uma mudança aí na rotina, a gente realmente precisa reavaliar algumas coisas e pensar se aquela metodologia realmente está funcionando ou não. Bom, por enquanto está funcionando, a gente não vai mexer em time que tá ganhando, e o amanhã só o tempo dirá. O meu objetivo com esse vídeo era compartilhar alguns aprendizados que eu tive em relação à organização do tempo e que me ajudaram a ser uma pessoa mais produtiva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até o próximo vídeo!